A história começou com Akane Nishino, uma famosa atriz, sendo levada para a escola em um carro luxuoso. Apesar de sua popularidade, ela estava chateada com seu encontro com Minoru Kageno, alguém que ela não gostava. Minoru continuava a dizer seu nome errado mesmo depois que ela o corrigiu, e eventualmente deu um pedido de desculpas hesitante. Akane escondia um passado complicado dos outros e agia amigavelmente para evitar conflitos com seus colegas. Quando o motorista de Akane não respondeu, ela decidiu caminhar sozinha, sem saber que estava entrando em uma armadilha perigosa armada por sequestradores. Quando a noite caiu, a última pessoa que ela viu foi Minoru, mas, surpreendentemente, Akane acordou e se viu capturada, com os sequestradores exigindo muito dinheiro por sua libertação. No entanto, Minoru, disfarçado como um matador de rufianes, apareceu de repente e rapidamente derrotou os sequestradores, salvando Akane e dando-lhes uma advertência severa antes de desaparecer. No dia seguinte, Minoru chamou Akane corretamente, o que fortaleceu seu vínculo enquanto ela começava a descobrir sua identidade secreta. A notícia do suposto falecimento de Minoru se espalhou rapidamente, deixando todos chocados. Mas segurem seus chapéus, pessoal, porque Minoru ainda não acabou. Ele ressurge das cinzas como uma fênix renascida, pronto para fazer um retorno maior e mais ousado do que nunca. Cuidado, mundo, porque Minoru está em uma missão. O destino deveria tomar cuidado, pois Minoru tem contas a acertar. Ele reuniu um grupo de pessoas com habilidades mágicas formando uma organização para se preparar para uma missão importante. Alpha relatou fielmente a Cid, que voltou ao seu nome original, confirmando que todas as suas visões se tornaram realidade. Essas visões levaram à descoberta de textos antigos, contendo referências misteriosas a uma entidade poderosa chamada Diablos. Em um flashback vívido, Cid se lembrou de seu passado e como se tornou o herdeiro do Barão Kageno. A família Kageno era famosa por produzir poderosos cavaleiros negros habilidosos tanto no combate quanto na magia. Enquanto a talentosa irmã mais velha de Cid, Claire, recebia muita atenção e expectativas, Cid escolheu ficar nos bastidores escondendo suas verdadeiras habilidades. Sob a escuridão da noite, Cid lutou habilmente contra bandidos, acumulando riquezas e tesouros com sua maestria tanto na magia quanto no manejo da espada. Uma noite ele encontrou uma criatura mágica que trouxe para observação. Depois de um mês, ele conseguiu suprimir a magia da criatura, revelando que era um elfo. Cid inteligentemente fingiu quebrar a maldição do elfo, aprendendo sobre os verdadeiros heróis que lutaram contra Diablos e alertando sobre o esquema de um culto para trazer o demônio de volta à vida. Então, este cara Cid que atende por Shadow porque, bem, soa legal eu acho, ele recruta um elfo agora chamado Alpha porque, por que não, eles formam o Shadow Garden, que soa como um nome rejeitado para uma banda. 3 anos depois, a irmã de Cid, Claire, desaparece enquanto se preparava para um baile de gala da academia. Típico da Claire, sempre adicionando drama. Talvez ela tenha encontrado uma passagem secreta em seu armário, quem sabe? A associada de Cid, Beta, contou a ele que Alpha estava em uma missão para encontrar Claire, que pode ter sido sequestrada por um membro sênior do culto Diablos. Shadow Garden encontrou a base secreta onde o Visconde Greasy mantinha Claire prisioneira. Embora Claire tenha tentado escapar brevemente, ela foi dominada e capturada novamente. Alpha feriu gravemente Greasy, que fugiu após usar uma poção de aumento de força. Greasy então enfrentou Shadow e foi facilmente derrotado. No dia seguinte, quando Claire partiu para a Academia Midgar, Alpha disse a Cid que era hora de seguir em caminhos separados, surpreendendo Cid com a notícia. Na tenra idade de 15 anos, Cid navegava sem esforço pelos corredores da Academia Midgar, esforçando-se para manter um perfil discreto enquanto criava laços com Hyoru e Jaga. No entanto, um teste falhado trouxe uma reviravolta inesperada. Cid se viu compelido a confessar seus sentimentos à popular Alexia Midgar. Antecipando a rejeição, ele ficou surpreso quando Alexia não apenas retribuiu seus sentimentos, mas também espalhou rumores sobre sua nova reputação. Para a surpresa de Cid, Alexia até se juntou a ele para almoçar, desafiando a convenção ao optar pela seção inferior menos lotada. Então, o Cid está tentando bancar o tranquilo, certo? Mas aí vem a Alexia e de repente ele está tropeçando nos próprios pés, tanto figurativamente quanto literalmente. Tipo, vamos lá, Cid, se controla. Ele está tentando fazer charme, mas acaba sendo difícil de assistir. Mas a Alexia, ela é imperturbável. Ela provavelmente está pensando, uau, esse cara é um desastre. Quer dizer, quem não ficaria entretido ao ver alguém tentar comer de maneira tão desajeitada? Expressando o desejo de aprender esgrima Royal Bushin ao lado dele, Alex ajudou Cid a entrar na seção 1 sob a orientação do instrutor de esgrima Zenon Griffey. Enquanto aprimorava suas habilidades, Cid não pôde deixar de notar a técnica impressionante de Alexia, embora faltasse um certo refinamento. Quando ouviu Alexia referir-se a si mesma como sua namorada, Cid a confrontou suspeitando que ela pudesse estar usando-o para evitar seu noivado com Zenon. Apesar da tensão, Alexia persuadiu Cid a manter a fachada. Com o tempo, Alexia confidenciou suas queixas sobre Zenon a Cid. Durante uma viagem de trem, ela observou o estilo de esgrima incomumente agressivo de Cid e expressou seu desejo de emular sua irmã Iris, ganhando o apelido de a esgrimista ordinária. Cid, lidando com suas próprias complexidades morais, admirava as habilidades distintas de esgrima de Alexia, mesmo que não fossem amplamente apreciadas. Após a viagem de trem, Alexia se despediu de Cid. Depois, Hyoru e Jaga pediram desculpas a Cid por envolvê-lo na situação. No entanto, ao chegar ao portão da escola, Zenon e seus amigos acusaram Cid, Hyoru e Jaga de serem os últimos vistos com Alexia antes de seu desaparecimento.
Despertando em uma cela sombria, Alexia se encontrou amarrada e de frente para um colega de cela grotesco. Logo, um médico sinistro entrou com planos de extrair seu sangue para ressuscitar um demônio maligno. Enquanto isso, Sid suportou um interrogatório brutal, seus captores desesperados por qualquer pista sobre o paradeiro de Alexia. Estranhamente, ele encontrou um prazer perverso nesse novo papel, saboreando sua transição inesperada para as sombras, relegado a uma mera figura de fundo. Zenon, atormentado pela culpa pelo sequestro de Alexia, encontrou-se com Iris e apresentou evidências duvidosas que implicavam Sid, apesar de seu nível de habilidade inferior. No final, Iris liberou Sid, mas manteve um olho nele. Durante sua viagem de trem de volta para casa, Sid avistou duas figuras suspeitas o seguindo. Em um encontro crucial, Alpha os incapacitou e sussurrou sobre um encontro posterior com Sid. Ao chegar em casa, Sid descobriu Alpha já esperando. Eles mergulharam nos detalhes do sequestro de Alexia pelo culto Diablos, e embora Alpha tenha oferecido eliminar aqueles que o interrogaram, Sid insistiu que eles estavam apenas cumprindo seu dever. Shadow, revelando seu esconderijo luxuoso, deu as boas-vindas a Beta, que revelou um plano para atacar o Fenrir com uma força formidável. Sid revelou sua intenção de tomar o lugar de Delta na operação. Em um beco escuro, Sid confrontou dois cavaleiros tentando incriminá-lo e prendê-lo, despachando-os com facilidade. Enquanto isso, o doutor informou Alexia sobre um evento iminente, mas ela duvidava que os cavaleiros recorressem a medidas letais sem motivo. Injetando um soro na criatura humanoide, uma transformação dramática aconteceu, resultando na morte do doutor e na nova liberdade de Alexia. Ao encontrar Zenon, ele revelou seu envolvimento na instalação e sua intenção de garantir o 12º assento nas rodadas através do sangue dela. É hora do confronto. Zenon está provocando Alexia, chamando-a de esgrimista comum. Ai, queimou muito, mas justo quando as coisas estão esquentando, Sid aparece, abraçando sua persona sombria como um chefe. Isso sim é uma entrada, vamos ver como isso se desenrola. Zenon identificou Shadow como quem estava perseguindo o culto. Apesar das alegações de Zenon de ter poderes fortes, Shadow facilmente desviou de seus ataques e zombou de sua arrogância. Enquanto isso, uma presença perigosa ameaçou a cidade, forçando os cavaleiros a evacuarem as pessoas. Seus esforços para lutar contra a criatura foram inúteis, pois ela continuava se curando. Nem mesmo a Iris conseguiu machucar a besta. Quando tudo parecia perdido, Alpha apareceu e transformou a criatura de volta em humano, revelando que eles eram parte do Shadow Garden. Zenon não está se segurando, hein? Ele toma algumas pílulas vermelhas e, pam, de repente é o terceiro a despertar. Falar sobre subir de nível no meio da batalha. Deve haver um aumento de poder sério nessas pílulas. Mas olha, o Shadow não é de recuar diante de um desafio. No entanto, a superioridade de Shadow era clara, quebrando facilmente a espada de Zenon e lançando um ataque poderoso que chocou todos os que assistiam. No dia seguinte, Alexia contou a Sid sobre os eventos extraordinários e perguntou sobre o status de seu relacionamento. Mas ele a rejeitou e acabou saindo tão bravo que ela até lançou um ataque. Mais tarde, um assassinato horrível chamado Assassinato Sem Corpo foi encontrado atrás da escola, aumentando o caos. Ao mesmo tempo, a Shadow Garden aprendeu com Itia que alguém estava fingindo ser eles e tomando as rédeas da situação. Iris descobriu o envolvimento do culto e formou uma nova equipe com Glenn e Marco para investigar mais a fundo. Ela também mostrou a eles um artefato misterioso, enfatizando a necessidade de descobrir seu propósito. No meio de tudo isso, Sherry Barnett encontrou Sid, que ainda tinha as marcas do ataque de Alexia. Hyoru e Jaga questionaram Sid sobre seu tempo com Alexia, mas nada significativo surgiu. Enquanto isso, Iris confiou um objeto misterioso a Sherry para análise, garantindo sua segurança com a Ordem Escarlate. Alexia ofereceu sua ajuda, que Iris aceitou graciosamente. A noite cai, e nosso trio, Sid, Hyoru e Jaga, está em uma missão por chocolates porque, você sabe, prioridades. Mas ei, eles não estão apenas passeando casualmente. Não, eles estão em alto alerta graças a alguns rumores intrigantes sobre um personagem suspeito rondando a cidade. Dentro da loja, Sid encontrou Gamma, que havia recriado isso usando seus talentos. Impressionado, Sid soube de uma investigação sobre alguém se passando pelo Shadow Garden. Sutilmente insinuando suspeitas sobre Alexia, Sid fingiu saber do impostor. Gamma apresentou um novo membro, Nu, antes de Sid se desculpar abruptamente, deixando Hyoru e Jaga para trás. Enquanto isso, Alexia encontrou duas pessoas do Jardim das Sombras, mas Sid, disfarçado como Shadow, interveio. Eles souberam de uma perda de comunicação com seus fantoches e da urgência de recuperar algo crucial. Depois, Alexia confidenciou a Iris sobre a oposição de Shadow ao culto de Diablos. Durante a viagem de trem para a escola, Hyoru e Jaga tentaram impressionar as garotas com chocolates, com sucesso limitado. Por impulso, Sid deu seu chocolate para a primeira garota que viu, que por acaso era Sherry. Surpreendentemente, Sherry reconheceu Sid imediatamente. Mais tarde, na casa dela, o pai de Sherry, Ruslan, explicou o significado do presente, levando a um momento emocionante entre pai e filha. Agradecida por sua adoção em uma família amorosa, Sherry expressou sua gratidão a Ruslan. Nos dias seguintes, Sherry se viu pensando em seu crush, Sid, corando ao lembrar do chocolate que seu pai havia presenteado a ela.
Ela não conseguia tirar pensamentos dele da cabeça. Sid está apenas cuidando de seus assuntos na escola quando, de repente, ele ganha uma sombra na forma de Sherry o seguindo por aí. Mas ela não está lá apenas para conversar sobre as últimas fofocas. Não, ela está soltando algumas informações sérias sobre o notório culto de Diablos e suas artimanhas de lavagem cerebral. E se isso não fosse suficiente, Sherry não está exatamente empolgada em participar do torneio Bush. Por quê? Porque ela revelou tudo sobre o ato desprezível do culto de sequestrar órfãos. Isso realmente estraga o clima do torneio. Sid tem mais do que apenas dever de casa para se preocupar agora. Sid percebeu que Shadow Garden era apenas uma isca. Motivado por isso, ele decidiu entrar no torneio para mostrar seu papel como um personagem de fundo. Enquanto isso, refletindo sobre sua vida antes de sua transformação, Sherry sentiu-se grata pela intervenção de Shadow. Durante as rodadas preliminares do torneio, Claire saiu vitoriosa de sua luta, provocando apostas dos estudantes nas lutas. Com pouco dinheiro, os amigos de Sid esperavam por seu sucesso. A batalha entre a presidente do colégio Rose e Sid começou. Determinado a provar seu valor como o melhor personagem de fundo comum, Sid praticou incansavelmente. Empregando uma tática estratégica, ele permitiu que Rose infligisse um ferimento sério ao estourar um pacote de ketchup. Revelando sua técnica secreta, o Tornado Sangrento, ele se orgulhou de sua performance impecável como personagem de fundo. A determinação de Sid em mostrar suas técnicas de fundo restantes, apesar das repetidas derrotas, surpreendeu a todos. Eventualmente declarado o perdedor, Sid desapontou seus amigos que perderam suas economias apostando nele. No entanto, Sherry elogiou sua luta e o convidou para um chá, marcando o início de sua amizade. Enquanto isso, Sid descobriu que o pai de Sherry era o professor Ruslan Barnett, um ex-campeão do festival Bushing. Mais tarde, Luther pediu a Sid para cuidar de Sherry, que não tinha amigos devido à sua dedicação à pesquisa. Sherry visitou Sid no hospital, revelando seus sentimentos por ele. Durante o café, Sherry soube da separação de Sid com Alexia e expressou sua gratidão a ela pelo café. 5 dias depois, Sid voltou à escola, surpreendendo Rose. O culto de Diablos atacou novamente, prendendo a escola a Mingir com algum artefato estranho. Sherry questionou o confinamento, enquanto Alexia descobriu habilidades mágicas ocultas dos membros da equipe. Bandidos mascarados atacaram, afirmando serem do Jardim das Sombras, mas Rose resistiu. No caos, Sid se sacrificou para salvar Rose, deixando-a atônita. Rose, inicialmente chocada com o sacrifício de Sid, logo entendeu seu motivo para se provar como o personagem de fundo perfeito. Grata pela intervenção dele, ela se sentiu em dívida com ele. Todos os estudantes foram reunidos no auditório como reféns. Enquanto isso, Sid, secretamente um personagem principal superpoderoso, revivia-se usando magia, orgulhoso de seu uso da técnica do desgosto de 10 minutos. Apesar da magia comprometida, ele a manejava. Sherry, totalmente alheia ao caos, está profundamente envolvida estudando o artefato do culto de Diablos, clássico da Sherry. Mas, aqui vem o criminoso Rex, exigindo seu pingente como se fosse o último acessório da moda. Fale sobre uma emergência de moda. Esperamos que Sherry tenha algumas manobras de autodefesa na manga. O vice-comandante Glenn interveio, impressionando Rex. Marco ordenou que Sherry fugisse. Sid preparou-se para executar o seu plano, irritado pela falta de estilo do criminoso. Usando seu slime como um atirador, ele os eliminou. Sid notou Sherry e decidiu ajudá-la. Protegendo-a, ele a guiou para um lugar seguro. Entregando a ela o artefato Punk Olho de Vega, Sherry explicou sua capacidade de programação. Ela não tinha ferramentas de decodificação para desativação. Sid se ofereceu para recuperá-las. Rex enfrentou a fúria de seu chefe. Avisado sobre os camaradas derrotados, ele procurou Sherry, encontrando seus aliados desaparecidos. Confrontado por Sid, Rex ativou sua habilidade dentro de uma barreira mágica, mas não foi páreo. Confuso e derrotado, Rex percebeu que tinha sido superado. Sid desferiu o golpe final. Nu encontrou os cavaleiros derrotados da Ordem Crimson e sentiu seu mestre, Shadow Sid. Sid aprendeu que apenas os 7 Shadows podiam lutar, enquanto Gamma não tinha habilidades de combate. Gamma estava confiante em restaurar a magia, enquanto Nu prometeu esperar pelas ordens de Shadow. Sid revelou seu plano para neutralizar o artefato, ganhando a admiração de Nu. Enquanto isso, Iris e seus cavaleiros estão se preparando para uma missão de resgate para salvar os alunos presos. É como algo saído direto de um conto de fantasia medieval, exceto, sabe, com smartphones e tudo mais. Shadow Garden observou discretamente, aguardando ordens enquanto Sherry decodificava com sucesso o artefato, revelando uma passagem secreta para o auditório. Ao entrarem, Sherry refletiu sobre o trágico assassinato de sua mãe por Luther, mas permaneceu esperançosa pela segurança de seu pai, agradecida pelo cuidado de Luther. Enquanto isso, o ataque de um estudante falhou, levando Rose a reconhecer as sômbrias probabilidades que enfrentam. Tiros foram disparados, causando pânico entre os estudantes. Determinada a salvar todos, Sherry chegou ao auditório, ativando seu artefato para dissolver a barreira, dando poder a Rose e aos estudantes para retaliar. Em meio ao caos, Rose decide que é hora de encarar a música e confrontar o líder do culto de Diablos. É como algo saído de uma novela brega, mas estamos aqui por isso. Enquanto isso, Shadow e sua equipe, também conhecida como Shadow Garden, não são de ficar parados. Eles lançam um contra-ataque completo, pegando os vilões de surpresa e mostrando quem manda. Parece que a situação mudou, e Shadow está liderando o ataque como um verdadeiro herói.
Vamos, equipe Sombra. No entanto, à medida que o auditório foi tomado pelas chamas, Sombra ficou desconfiado do envolvimento do líder inimigo e desapareceu. No meio do tumulto, Iris chegou ao local, testemunhando o triunfo do Jardim das Sombras. Enquanto isso, dentro do túnel, Sherry embarcou em uma missão para localizar seu pai, Luther, que foi visto queimando documentos. Confrontado por Sid, Luther enfrentou questionamentos sobre sua lealdade à organização nefasta. Apesar de estar doente e buscar uma cura através do artefato, Luther admitiu explorar Sherry enquanto nutria desejos de poder, compreendendo os motivos e intenções de Luther. Percebendo que uma discussão adicional era inútil, Sid optou por entrar em combate com Luther, propositalmente permitindo-se ser derrotado para mostrar sua habilidade como um personagem secundário. Ao assumir sua persona de sombra, Luther ativou o artefato mágico, aspirando se tornar o Ranger Vermelho. No entanto, o artefato o transformou em uma entidade monstruosa. Apesar dos ataques incessantes de Luther, Sombra resistiu com facilidade, inabalável em sua determinação. Indiferente, Luther confrontou Shadow, acusando-o de manchar a reputação do Jardim Sombrio. Shadow decide que é hora de mostrar suas cartas e revela sua verdadeira forma monstruosa. Falar sobre um momento de cair o queixo. Mas ei, tempos desesperados exigem medidas desesperadas, certo? E quando você pensa que as coisas não poderiam ficar mais loucas, Shadow vai com tudo e termina a confrontação de forma decisiva ao derrubar Luther, o grande vilão, e destruir aquele artefato incômodo de uma vez por todas. Sherry encontrou seu pai falecido, e Shadow optou por não revelar a verdade, antecipando sua possível ressentimento. Logo depois, um prêmio foi colocado sobre Shadow e seus aliados, levando Alpha a acreditar que a suposta vilania de Shadow visava proteger o mundo, ganhando sua admiração. Mais tarde, Sherry se despediu de Shade na escola, compartilhando seu plano de deixar o país. Sid desejou-lhe sorte, esperando por um entendimento mais profundo entre eles. Quando Shade perguntou a Sherry sobre seus objetivos, ela permaneceu em silêncio. Partindo de Midgar, Shade sentiu a persistente sede de vingança de Sherry. A escola estava parcialmente em ruínas quando as férias de verão começaram, com a maioria dos alunos indo embora. No entanto, Sid permaneceu na capital para continuar sua missão de caçar criminosos das sombras, escondido de sua irmã. A carta de Alpha revelou sua próxima missão em Lindworm. Enquanto isso, o Shadow Guard se preparava para a missão. Epsilon usou uma gosma mágica para se disfarçar, lembrando-se do conselho do Shadow. Shadow enfrentou Zenon em uma confrontação onde Beta foi sequestrada. Beta, sentindo-se desmotivada, encontrou Epsilon, que revelou suas paixonites pelo Shadow, desencadeando uma rivalidade. Iris e Alexia foram às compras. Iris era uma convidada especial no julgamento da deusa, enquanto Alexia comprava roupas para Nu. Gamma ajudou Alexia enquanto notava sua paixonite por um garoto. Durante suas compras, encontraram a última coleção de calcinhas da Victoria's Secret. Alexia convenceu Iris a comprar algumas, considerando-as uma arma secreta para combate, o que levou Alexia a comprar muitas. Após o ataque à escola, Rose correu para o hospital e ficou aliviada ao encontrar Sid vivo. Ao perceber que Sid possuía NPC Reese, os sentimentos de Rose por ele se aprofundaram, levando-a a se apaixonar por ele. Alguns dias depois, Sid e Rose embarcaram em uma viagem de trem para a Terra Sagrada. Rose discutiu animadamente seus planos, mas Sid hesitou quando ela imaginou um futuro juntos, ciente de seu harém. Sid tentou evitar Rose, até usando seus poderes de Homem-Aranha para se esconder dela à noite, mas ela ficou persistente. No dia seguinte, Rose compartilhou uma lenda sobre o herói Olivier e o demônio Diablos. Mais tarde, eles descobriram Natsumi, o autor favorito de Rose, realizando um encontro com os fãs. Sid reconheceu Natsumi como Beta de seu mundo antigo, um escritor talentoso. Sid inicialmente acreditou que alguém de seu mundo antigo havia reencarnado quando reconheceu todas as histórias. No entanto, ele logo descobriu que Beta, um amigo de sua vida passada, era o famoso autor. Mais tarde, Rose mostrou a Sid uma dedicatória pessoal de Natsumi, e ao inspecionar mais de perto, ele encontrou uma mensagem em japonês deixada por Beta. Enquanto isso, Alpha está em uma missão para descobrir a verdade sobre o suposto grande herói, Olivier. Parece que há uma conspiração surgindo, não é? Alpha está com aquele ar de detetive forte, suspeitando que há mais em Olivier do que aparenta. E justamente quando as coisas não poderiam ficar mais misteriosas, Alpha está de olho em uma porta misteriosa que está prestes a se abrir. Enquanto desfrutava da vista da cidade, Sid avistou um assassino do culto do Diablos. Em uma perseguição ousada, ele bloqueou habilmente o ataque do inimigo com um pedaço de madeira. Epsilon apareceu e Sid soube do sucesso da missão. Juntos eles lidaram com o capanga. Sid então informou Epsilon sobre seus próprios planos, preparando o palco para emoção e mistério. No dia seguinte, Sid aguardava ansiosamente seu banho de águas termais, despindo-se com entusiasmo. Enquanto ele relaxava na fonte termal, ficou surpreso ao encontrar Alexia, sua paixão, também presente. Ignorando-a, Sid aproveitou seu banho, aparentemente impassível. Alexia, uma convidada especial para a prova da deusa, informou Sid sobre guerreiros antigos que participavam do evento. Apesar da tentativa dela de recrutá-lo para os Cavaleiros Carmesim, Sid recusou. Provocando Alexia de forma brincalhona, Sid exibiu suas habilidades, alegando ser a reencarnação de Johnny Sins.
o que a impressionou. Nos dias que se seguiram, o arcebispo Nelson anunciou o julgamento da deusa, atribuindo os poderes de Olivier à deusa Beatrix. Alexia guardava ressentimento contra Nelson por sua investigação infrutífera e notou homens torcendo por Beta. Sentindo-se com ciúmes do relacionamento percebido de Beta com o mestre Shadow, Alexia a confrontou. Enquanto isso, Rose permaneceu alheia à tensão crescente entre Alexia e Beta. O julgamento da deusa começou e Nelson ativou uma barreira protetora, convocando guerreiros antigos através da porta do santuário. Cid se viu inesperadamente anunciado como um desafiador para invocar um guerreiro antigo. Escolhendo a opção 3 para evitar punição, ele desviou a atenção do público com uma bola de espírito. Transformando-se em Sombra, o homem mais procurado do reino, ele revelou a aliança de Nelson com o culto de Diablos durante o desafio. Aurora e Sombra estão travados em uma batalha épica, mas rapidamente fica claro que Sombra não é um cavaleiro das trevas comum. Ele é como o Michael Jordan da esgrima, bloqueando facilmente todos os movimentos de Aurora. Isso é que é habilidade. E quando você pensa que não poderia ficar mais intenso, Shadow executa o movimento definitivo, derrotando Aurora com um único golpe decisivo. Mas isso não é tudo. Sua vitória abre um círculo mágico, revelando uma porta para a Terra Sagrada. Vamos ver para onde esta porta leva. Incapaz de resistir, Cid entrou por uma das portas. Enquanto isso, Epsilon derrotou os guardas da igreja, enquanto Alpha fazia seu caminho para o portal com Delta. Nelson revelou o acesso restrito do santuário, mas Epsilon insistiu em esperar até a porta fechar. De repente, um assassino a atacou, revelando o disfarce de Epsilon. Enfurecida com o ataque, ela rapidamente derrotou o inimigo. No santuário de Olivier, Alpha refletiu sobre a semelhança entre Olivier e ela mesma. Shadow Garden suspeitava que o culto de Diablos tinha uma agenda oculta, levando-os a abrir uma porta secreta. Enquanto isso, Cid e Aurora, tendo encontrado respeito mútuo em sua recente luta, decidiram colaborar para escapar da dimensão prisional restritiva de magia. O grupo de Alpha aventurou-se em um laboratório aninhado dentro das memórias de Olivier, descobrindo os cruéis experimentos conduzidos pelo culto de Diablos em crianças sequestradas. Testemunhando uma memória angustiante em que uma garota parecida com Aurora estava em lágrimas, Aurora, um tanto indiferente, deu um tapa na garota. Alpha elucidou a compatibilidade de Olivier com as células de Diablos e o esforço do culto para implantar células demoníacas em crianças inocentes. Apesar da resistência de Nelson em reconhecer a verdade, memórias adicionais revelaram o caos causado pelo braço cortado de Diablos, que havia sido selado usando artefatos poderosos. Alpha explicou a ambição do culto de aproveitar a força vital das células de Diablos, que foi prejudicada por reações adversas aos suplementos. A investigação deles os levou a descobrir o envolvimento de Nelson na criação de um item chamado o Ritmo de Diablos. No entanto, Alpha detectou falhas no design enquanto Alexia brincava e provocava Nelson sobre sua calvície. De repente e de forma chocante, Delta se voltou contra Alpha, descartando-o de maneira fria ao jogá-lo em um rio, lançando dúvidas sobre a sobrevivência de Alpha. Em meio ao caos, Nelson sofreu uma transformação monstruosa, aumentando a confusão. Em uma reviravolta inesperada, eles se viram subitamente transportados para outra dimensão, separados de Epsilon e do restante do grupo. Nelson tira seu saco de truques e começa a se clonar para todos os lados. Mas Delta não está nem aí. Ela diz, sério cara, e parte para um ataque total contra todos os clones. Mais clones surgiram com a intenção de matá-la, mas Nelson esclareceu que a sala drenou o poder deles e Delta visava eliminá-los. Aurora encontrou Cid agindo de forma estranha em uma sala escura antes de serem transportados para um campo de batalha. Ela o ajudou a se levantar e eles buscaram uma saída do santuário. Cid questionou por que Aurora voltou a ser uma criança chorando, levando-a a empunhar uma espada contra seu eu do passado. Zumbis atacaram, com Cid resgatando Aurora, percebendo que eles estavam se multiplicando como um vírus. Enquanto isso, Epsilon e sua equipe encontraram um monstro, que se transformou em uma menina, revelando que eram memórias. Eles decidiram documentar as vítimas dos experimentos, mas a magia saiu do controle, forçando Epsilon a esconder seus seios artificiais. Cid, confiando nas artes marciais, guiou Aurora através de batalhas com zumbis. Eles encontraram uma espada mágica selada no centro do santuário. Delta, em combate com Nelson, revelou maestria sobre a mana do seu clone. Nelson, surpreso, enfrentou a derrota percebendo a força de Delta. Cid aprendeu que eles devem destruir a porta selada para alcançar o núcleo mágico atrás dela. Aurora sugeriu usar a espada presa no chão, embora Cid não tivesse autorização para retirá-la. Enquanto isso, Alexia duvidava da lealdade de Delta ao Shadow Garden devido ao seu estilo de luta não convencional. Olha só, olha só. Parece que Nelson está sentindo a pressão depois das vitórias implacáveis da Delta. Então, o que um cara deve fazer quando está sem sorte? Chamar uma ajudinha, é claro. E quem melhor para chamar do que Olivier, que por acaso se parece suspeitosamente com Alpha? Coincidência? Acho que não. Epsilon completou sua investigação, levando Alpha a planejar uma retirada para cortar a fonte de energia. Nelson, temendo encontrar Delta novamente, ordenou que Olivier o acompanhasse. Cid descobriu o desaparecimento iminente de Aurora após destruir o núcleo. Nelson chegou, alegando que não conseguiram abrir a porta selada, iniciando uma briga. Cid testou a força de Aurora, permitindo-se ser atingido, surpreendendo Nelson. Olivier feriu fatalmente Cid, que a acusou de não ter coração. Aurora interveio, acreditando que Cid agiu por amor a ela, levando à confusão.
Aurora implorou a Nelson para poupar Sid, mas ele insistiu em vencer a luta. Sid sorriu, atraindo Olivier para uma armadilha ao morder seu pescoço, derrotando-a. Ele revelou sua habilidade de mover órgãos para sobreviver a ataques fatais e um ponto vulnerável no pescoço. Nelson convocou um exército de clones de Olivier, mas Sid liberou sua magia, surpreendendo Nelson. Sid lutou contra os clones enquanto planejava destruir o santuário para erradicar o núcleo. Ele lançou um feitiço causando uma poderosa explosão, envolvendo Shadow Garden. De volta ao mundo real, Aurora pediu desculpas a Sid por mentir e agradeceu por salvá-la, deixando-o com uma mensagem sussurrada. Alexia e Rose estão tendo uma conversa franca sobre seus papéis como observadoras. Coisas profundas, certo? Mas então, Beta aparece com uma ideia brilhante, por que não se unir e aprofundar para descobrir as verdades do mundo? Então eles decidem unir forças e construir uma organização alimentada por todas as informações interessantes que eles coletaram. Cuidado, segredos, eles estão vindo atrás de vocês. Beta e Rose uniram forças com Alexia, formando uma equipe para trabalhar juntas. Na manhã seguinte, Alpha foi informado que a espada mágica e o núcleo haviam desaparecido, e Beta estava ajudando a princesa a infiltrar-se nos Horde Carmesim. Alpha também descobriu que Aurora, conhecida como a Bruxa, era na verdade o demônio Diablos. Enquanto isso, Gamma planejava comprar propriedades no Império Balta, negociando um acordo com um agente imobiliário usando suas habilidades de negócios. Com a ajuda de Neil, Gamma completou os preparativos e decidiu comprar várias propriedades na rua. Dias depois, os membros principais do Jardim das Sombras aguardavam o retorno de Alpha, relembrando a atmosfera acolhedora que Sid apreciava. Alpha discutiu seu plano para desmantelar o culto de Diablos, com Sid oferecendo treinar as garotas em técnicas de combate. Enquanto isso, Alex atualizou Iris em um spa sobre os eventos recentes na Terra Sagrada, sugerindo uma investigação sobre os ensinamentos divinos. Iris observou a importância do próximo Festival Bushin, já que vencer traria mais apoio da Ordem dos Cavaleiros. Alexa entendeu a determinação de Ares em vencer o Festival Bushin, apesar de uma possível interferência do Shadow Garden. Iris, sentindo-se envergonhada por perder a confiança da Ordem dos Cavaleiros, jurou vencer a qualquer custo. Mais tarde, Alexa evitou discutir sua ligação com o Jardim das Sombras quando questionada. Enquanto isso, Rose treinava esgrima, frustrada por sua incapacidade de replicar os ataques de Shadow. Sentindo algo errado em seu corpo, ela observou os fortes guerreiros se reunindo para o festival. Sid planejava entrar no torneio disfarçado de fraco para surpreender os oponentes. Gamma, feliz em ver Sid, descobriu seu plano e sugeriu se disfarçar de Jimmy Neutron. Ela usou um creme transformador para alterar drasticamente sua aparência. Anne Ross, que havia convocado um guerreiro antigo, aconselhou Sid a não entrar no festival, mas ele persistiu, confiante em seu plano. Apesar dos avisos de Quinton, um guerreiro forte, Sid continuou determinado a vencer o torneio como um novato inesperado. Então, Sid decide seguir o caminho nobre e se abstém de brigar com Quinton, jogando a carta do "não vou revidar", movimentos de xadrez Sid. Mas aí vem Anne Rose, nossa entusiasta de festivais residente, que diz tipo, "não, deixa ele ir em frente. Tenho que mostrar aquela intensidade de festival." Então, mesmo que Anne Rose pudesse ter interrompido a briga, ela decide deixar rolar, esperando que Sid entenda a mensagem sobre as vibrações intensas do festival. Que comecem os jogos, eu acho. No entanto, ela percebeu que ele estava ileso, reconhecendo sua verdadeira força. Sid planejava se inscrever para o Festival Bushin, apesar de ser visto como peculiar. Em uma lanchonete, ele insinuou revelar seu verdadeiro poder durante o clímax do torneio. Hiro, procurando dinheiro para apostas, foi rejeitado por Sid, que lhe mostrou um pingente antes de sair. Mais tarde, Sid voltou para casa com Cheeseburgers, onde Rose revelou seus planos de encontrar seu pai e o noivado com um futuro noivo. Ela explicou sua criação como princesa e seu desejo de seguir o caminho da espada, apesar das expectativas sociais. Sid se despediu dela, oferecendo seu último cheeseburger. No dia seguinte, durante as rodadas preliminares, Yoro coletou dados de batalha e implorou dinheiro a Sid. Golden Jill, uma lenda invicta, afirmou que ganharia o torneio devido à sua habilidade de avaliar os níveis de poder dos lutadores. Quando a luta de Sid foi anunciada, Jill subestimou a força de seu oponente, o que levou à surpresa quando Sid derrotou rapidamente Gonzalez. Jill previu com confiança derrotar Sid no evento principal. Sid retornou sem ser notado por Hiro, percebendo que Rose podia rastrear seus movimentos. Enquanto isso, Kuro visitou Sid com notícias de que Rose havia esfaqueado seu noivo e fugido, causando preocupação em Beta e Alexia. O reino de Oriana buscou lidar com a situação de Rose internamente, gerando suspeitas em Alexia enquanto Rose escapava dos cavaleiros que a caçavam. Alexia, decidida a encontrar Rose, estava frustrada com a relutância de Beta em se envolver. Eles discutiram sobre seu compromisso com o trabalho em equipe, com Alexia firme em não abandonar sua amiga. Alexia decidiu buscar conselhos de sua irmã, enquanto Beta pretendia atrasá-la com informações inventadas. Mais tarde, ao saber das possíveis ligações de Rose com o culto de Diablos, Alexia decidiu procurá-la. Enquanto isso, Sid, se preparando para sua luta, encontrou Beatrix, tia de Alpha, que o atacou. Sid fingiu fraqueza, surpreendendo Beatrix com sua resiliência.
Quinton e Anne Rose discutiram a vitória de Jimmy, suspeitando que ele possuía habilidades extraordinárias. A luta de Gil Dourado começou com Anne Rose, observando seu recorde invicto contra oponentes mais fracos. Quinton está todo animado, pronto para ver do que Jimmy é feito. É como um duelo no Velho Oeste, exceto com magia e essas coisas. Assim que a luta começa, Jimmy apresenta alguns truques sérios, usando ilusões para enganar Gil a cada movimento. Uou, Jimmy não é só um rostinho bonito, ele está mostrando suas habilidades como um chefe. Anne Rose observou as habilidades incomuns de Jimmy enquanto ele desviava dos ataques de Jill, surpreendendo Quinton e Anne Rose. Jill, enfurecido pelo que percebeu como desrespeito de Jimmy, lançou um ataque feroz, vangloriando-se de seu nível de poder de mais de 4.000. No entanto, Jimmy o derrotou com um espirro acidental, chocando a todos. Anne Rose explicou a tática do espirro para Quinton, que inicialmente duvidou dela. Tentando replicar a técnica de Jimmy, Anne Rose estalou o pescoço. Enquanto isso, Iris discutia medidas de segurança com Lord Percy para o próximo torneio principal do Festival Bushin, percebendo o comportamento passivo do rei. Apesar do ceticismo, Jimmy continuou ganhando lutas, deixando o público perplexo com suas vitórias. Hero, tendo perdido todas as suas apostas, encontrou Anne Rose, que o alertou sobre as habilidades de Jimmy. Sid, preparado para tais encontros, revelou sua verdadeira força para Anne Rose. Enquanto isso, Rose evitou ser capturada pelos Cavaleiros Negros, evitando feri-los enquanto tentava escapar. Na manhã seguinte, Sid ponderou a necessidade de seu próprio slogan de batalha, mas foi interrompido por Hero, que revelou uma recompensa pela cabeça de Rose. Sid, desinteressado, relembrou de sua irmã antes de escapar apressadamente com Hero, enquanto CL e R se aproximava. Mais tarde, ele ouviu alguém tocando piano e decidiu aprender o instrumento, achando que combinava com sua persona de eminência das sombras. Ele descobriu que Epsilon era a pianista, o que o desapontou, mas reconheceu seu talento. Ela revelou um convite para o reino de Oriana, mas não tinha informações sobre a situação de Rose. Enquanto isso, Beta informou Alexia sobre os laços de Lord Percy com o culto, com a intenção de atrasar sua investigação. Apesar da tensão, eles procuraram pistas sobre Rose nos túneis subterrâneos. Rose, refletindo sobre sua decisão de confrontar Lord Percy, lembrou-se de suas ameaças de iniciar uma guerra se ela não se rendesse antes do fim do Festival Bushin. Rose está em modo protetor total, disposta a fazer qualquer coisa para manter seu pai seguro das garras de Percy. Então, qual é o grande plano dela? Casar com Sid, é claro. Mas espere, ela acaba sendo amaldiçoada. Parece que o universo tem outros planos para a pobre Rose. Quando a maldição se ativou, ela acreditou que o culto de Diablos prevaleceria, sentindo-se impotente. No entanto, ela encontrou Shadow tocando a sonata ao luar de Beethoven, oferecendo-lhe poder para mudar o futuro. Aceitando, Rose foi curada de sua maldição e ganhou novas habilidades para salvar seu reino. Quando assassinos do culto atacaram, ela se juntou ao Shadow Garden para combatê-los. Enquanto isso, Alexia sentiu o novo poder de Rose, mas foi atacada quando Rose se recusou a revelar seu plano, sentindo-se culpada por colocar sua amiga em perigo. Na luta seguinte, Rose derrotou Alexia facilmente, revelando seu novo poder de Shadow. Beta reconheceu a vitória de Rose e desejou-lhe sorte, curioso sobre as intenções de Shadow. Mais tarde, Sid encontrou sua irmã, CLA, que o lembrou de uma promessa de voltar para casa juntos durante as férias de verão. Sid, incerto sobre a promessa, concordou em assistir à sua luta no Festival Bushin. Enquanto Sid está relaxando na sala VIP, Alexia se depara com algumas informações interessantes sobre o reino de Oriana em uma carta de Beta. Aposto que você não esperava por isso. Então, mesmo que Alexia e Beta possam ter tido suas desavenças, parece que estão dispostas a deixar as diferenças de lado. Ajudar uns aos outros. Metas de amizade, estou certo? Enquanto isso, Sid está apenas relaxando, esperando os eventos do festival começarem. Esperamos que ele tenha um assento na primeira fila para toda a ação. No lounge VIP, Sid encontrou Iris, que o reconheceu como amigo de Alexia. Ela se desculpou pelos problemas durante o incidente com Zenon Griff e expressou a esperança de uma amizade contínua. Sid comparou humorosamente o relacionamento deles ao de um mestre e um cachorro. Iris mencionou ficar de olho em Anne Rose, impressionada com suas vitórias, mas determinada a não se perder. Ela também observou a ausência de Beatrix no torneio, surpreendendo Sid com seu desmaio. Enquanto Sid saiu para se preparar para sua luta, sentiu uma presença forte encontrando Beatrix, que compartilhava seu gosto por cheeseburgers. Enquanto isso, Lord Percy tentou impressionar a Iris com sua associada, Rhys, discutindo a participação no torneio com ela. Eles observaram Anne Rose, ambos planejando recrutar cavaleiros negros poderosos para seus reinos. Percy questionou a avaliação de Jimmy por Iris, descartando suas chances contra Anne Rose. No entanto, enquanto Jimmy e Anne Rose se preparavam para lutar, Anne Rose ponderou sobre descobrir a técnica de Jimmy enquanto planejava seu ataque, confiante em suas habilidades com a espada. Jimmy liberou todo o seu poder, surpreendendo Anne Rose com suas técnicas perigosas e derrotando-a em sua partida. Apesar de sua vitória, Jimmy permaneceu evasivo sobre sua verdadeira identidade, deixando Anne Rose curiosa. Enquanto isso, Iris e Percy estavam maravilhados com as habilidades de Jimmy, mas suspeitavam de suas conexões com o Submundo e o Shadow Garden. Anne Rose parabenizou Jimmy e o questionou sobre sua verdadeira identidade, mas ele evitou a pergunta. Quando Iris venceu sua luta, Beatrix, uma favorita do público, ofereceu-lhe um cheeseburger, revelando que era sua refeição preferida para a construção muscular.
À noite, Cid planejou derrotar Iris em sua próxima luta, apesar de Claire estar esperando para repreendê-lo por perder a luta dela. Rose se preparou para usar seu novo poder para salvar seu reino, sentindo-se pronta para os desafios que estão por vir. Enquanto isso, Iris praticou suas habilidades com a espada, refletindo sobre suas vitórias passadas e sua determinação em provar seu valor como protetora do reino de Midgar. Apesar de seu status real, Iris enfrentou desrespeito por parte de seu pai, o que a motivou a vencer o Festival Bushtin para demonstrar sua capacidade de proteger seu reino. No dia seguinte, Cid aproveitou lanches no lounge VIP, oferecendo conselhos a Iris sobre como melhorar o sabor do café. Beatrix juntou-se a eles, ganhando a admiração de Cid por seu título de deusa da guerra. Enquanto isso, Percy planejava manipular Rose para os experimentos do culto e incitar a guerra envenenando os reis de Oriana e Midgar. O comentário sincero de Beatrix sobre o cheiro de Percy levou a uma confrontação, onde Iris interveio para esclarecer o mal-entendido. Percy preocupava-se que seus planos fossem frustrados por Beatrix e antecipava o envolvimento de Rose. Claire está jogando um jogo de furtividade, lutando sem levantar bandeiras vermelhas. Enquanto isso, Iris está se preparando para seu confronto contra Jimmy, mas ela não está dando chance ao azar. Ela praticamente sente o poder emanando dele e está planejando seus movimentos de acordo. Quando Iris lutou contra Jimmy, de repente sentiu como se sua cabeça tivesse sido cortada e perdeu a consciência, enquanto Claire planejava punir Cid por não assistir à sua luta. Enquanto isso, Iris recobrou a consciência apenas para descobrir que uma de suas pernas havia sido cortada pelo feitiço de ilusão de Jimmy. Rose, aproximando-se dos assentos VIP, descobriu vários membros do culto mortos, suspeitando do envolvimento do Shadow Garden. Na sua batalha contra Jimmy, Iris percebeu seu poder avassalador, mas se recusou a aceitar a derrota, liberando toda a sua força. No entanto, ela caiu na armadilha de Jimmy e foi derrotada, chocando tanto seu pai quanto Percy. Beatrix, impressionada com a destreza de Jimmy, expressou seu desejo de lutar com ele. Rose apareceu, pedindo desculpas por seus erros, e acabou tirando a vida de seu pai, mas Jimmy interveio, salvando-a de uma tentativa de assassinato. Transformando-se em Shadow, Jimmy foi chamado de matador de bandidos estiloso por Rose, que admirava seu heroísmo. Apesar do ataque de Beatrix, Shadow manteve-se firme, planejando revelar uma técnica secreta para ela. Conforme a batalha escalava, Claire procurava por seu irmão, e Shadow se preparava para enfrentar a formidável defesa de Beatrix com um sorriso confiante. Shadow continuou a mostrar sua dominância na luta, desviando-se facilmente dos ataques de Iris e Beatrix, enquanto simultaneamente preparava seu próprio ataque. Apesar das tentativas de Iris de atingi-lo com um artefato lendário, Shadow permaneceu impassível, eventualmente obtendo sua arma preferida, 2 barras de ferro, para enfrentar os ataques de seu oponente. Alpha estende um ramo de oliveira para Rose, convidando-a a se juntar ao Shadow Garden e oferecendo ajuda para salvar seu reino. Isso é uma oferta tentadora. Rose, avaliando suas opções, vê os potenciais benefícios de se unir ao Shadow Garden e decide arriscar. É definitivamente um movimento estratégico. Com o apoio do Shadow Garden, as chances de Rose resgatar seu reino acabaram de melhorar muito. À medida que a batalha se desenrolava, Shadow, apresentando-se em sua forma verdadeira, confrontou Beatrix e Iris, demonstrando suas habilidades superiores de combate. Iris, frustrada pela atitude desdenhosa de Shadow em relação a ela, lançou um ataque de fogo para tentar provar sua força. No entanto, Shadow facilmente contrapôs seus esforços e continuou a combater Beatrix. Anne Rose, observando a luta da estação de trem, testemunhou a confrontação de Shadow com Beatrix no telhado do prédio. Apesar da defesa habilidosa de Beatrix, Shadow elogiou suas habilidades e planejou ensiná-la uma nova técnica. No entanto, Iris interveio, lançando um ataque surpresa por trás. Shadow, divertido pela determinação dos irmãos, enfatizou sua invencibilidade contra poder emprestado. Iris está sedenta por vingança, buscando retribuição pela destruição de uma cidade no reino de Midgar. Mas Shadow? Ah, ele está tranquilo, nem se incomoda. E adivinha só? Ele acaba vencendo, mostrando sua força imbatível. Mas aqui está a questão. Após Shadow emergir vitorioso, seu comportamento muda de forma estranha, deixando Iris e Beatrix coçando a cabeça em perplexidade. O que está acontecendo, Shadow? Mantendo-os alertas, eu vejo. Enquanto o poder esmagador de Shadow deixou Iris e Beatrix derrotadas e perplexas, ele declarou divertido que sua brincadeira havia acabado, antes de ativar seu feitiço de bomba nuclear. De repente, ele ascendeu ao céu, demonstrando o poder de um deus. Embora ele tenha iniciado seu feitiço de bomba atômica, ele o interrompeu no último momento, desfazendo a barreira e desaparecendo com ela. Iris, percebendo a futilidade de se opor a Shadow, perdeu sua vontade de lutar, enquanto Beatrix se viu intrigada por ele. Iris, derrotada e sobrecarregada, lamentou sua derrota para Shadow, sabendo que nunca poderia esperançar em derrotá-lo. Enquanto isso, Sherry buscava vingança contra Shadow por matar seu pai, e Percy, arrependido por permitir que Rose escapasse, enfrentou a decepção de um membro importante do culto dos Diablos. Apesar das tentativas de Beatrix de consolá-la, Iris continuou desanimada. Saindo da capital sem encontrar sua sobrinha, ela encontrou consolo ao conhecer Cid. Em outro lugar, os membros centrais do Shadow Garden continuaram a reverenciar seu mestre, especulando que Shadow estava ciente do controle do culto sobre o reino de Oriana. Cid está indo para a escola. Ele fica sabendo da situação do Hero. Acontece que o Hero tem trabalhado arduamente em um trabalho de longo prazo para pagar algumas dívidas. Mas espere, tem mais.
Hiro aparentemente ganhou um novo apelido, a Sombra Demoníaca, deve ter deixado uma grande impressão com sua última luta. Parece algo saído direto de um mangá. Em outro local, Rose chegou à cidade natal de Cid, onde Alphada informou sobre a jornada deles através das montanhas. Juntos, eles chegaram a um campo de treinamento secreto usado pela Shadow Garden para iniciantes. Rose recebeu a designação de número 666 e foi instruída a deixar sua vida antiga para trás, o que provocou tristeza enquanto ela lutava com a perspectiva de esquecer suas memórias com Cid. Enquanto isso, Cid, vestido como Shadow, tocava a sonata ao luar de Beethoven, e isso marca o fim da primeira temporada. Membros do Jardim das Sombras se reúnem para discutir a falta de atividade do culto de Diablo desde o incidente do festival. Eles aprendem sobre uma súbita entrada de dinheiro na cidade sem lei, uma área fora da jurisdição nacional que poderia desestabilizar a sociedade. De repente, o cheiro de sangue desencadeia pânico, acompanhado pelo aparecimento de uma lua de sangue, sinalizando o possível ressurgimento de uma antiga lenda. Shadow insiste em lidar com a situação sozinho, e os outros concordam. Eles têm como alvo a Rainha de Sangue que governa a Torre Carmesim, mas encontram resistência do guarda, o Diabo Branco. Ah, aqui estamos, a caminho da nossa reunião noturna da associação. Da reencarnação de Cid a minha vitória épica no Festival Bushin, e agora minha missão na Cidade Sem Lei. Claire oferece a Cid um lugar na Ordem KNS de Midgar, aproveitando a herança de Claire, mas Cid prefere autonomia. Eles encontram um vendedor oferecendo animais de estimação, incluindo uma loira com aparência familiar em mau estado. Cid sente uma familiaridade, mas permanece em silêncio. Claire menciona sua satisfação com seu atual companheiro, levando Cid a se afastar momentaneamente na Cidade Sem Lei. Ele afasta os ladrões de bolsa até testemunhar um ataque de ghoul desencadeado pela lua de sangue. A caçadora de vampiros Mary intervém, instando Cid a fugir da crescente agitação. Enquanto isso, Claire, irritada pela saída de Cid, confronta uma mulher zumbificada e decide ir atrás dele. Em outro lugar, uma prostituta, cansada de seu trabalho, testemunha o caos. Mas olha só, adivinha quem aparece para salvar o dia? Ninguém menos que Cid. Ele ganhou o apelido de Sombra, por todas as razões certas. Em meio ao caos, Mary foge de seu contrato, enquanto Yuki, uma governante da cidade, toma conhecimento da situação. Claire descobre um corpo parecido com Cid, mas Mary esclarece que não é ele. Claire informa Claire sobre um cavaleiro negro capturado pelo capanga da Rainha de Sangue para uma cerimônia de sacrifício. Mary e Claire se unem para resgatar Cid e impedir o despertar da Rainha de Sangue. Enquanto isso, Cid intervém para salvar outro grupo, frustrando a tentativa de Crimson de despertar a Rainha de Sangue. Os governantes da Torre Branca e da Torre Negra fazem seus movimentos, mas Crimson continua focado em seu objetivo. Na Cidade Sem Lei, os dois governantes se enfrentam, mas Shadow intervém, ciente das ações de Claire e Mary. Cid afirma seu papel nas sombras, impedindo Yukimi e Juggernaut. À medida que a lua sangrenta nasce, o caos se instaura com ghouls e vampiros causando destruição. Cid encontra um caçador de vampiros que alerta sobre uma catástrofe iminente, mas ele se recusa a recuar. Adotando sua identidade de Shadow, Cid salva muitas pessoas. Enquanto isso, Claire aprende com o caçador sobre o rapto de Cid pelos vampiros, o que a leva a se aliar a Mary para invadir a Torre de Sangue. No meio disso, dois imperadores da Cidade Sem Lei intervêm, enquanto o demônio branco, ansioso por ação, observa. A chegada do herói da hora interrompe o confronto dos imperadores, com o Juggernaut recuando. Yukimi reconhece o heroísmo do Shadow por salvar suas garotas, partindo em seguida. O Shadow Garden infiltra-se na Torre de Sangue em busca de informações, mas Claire e Mary entram com sua própria agenda. Beta, ordenada a eliminar testemunhas, hesita devido à presença de Claire, revelando sua afiliação com o Shadow Garden. Beta busca dados sobre indivíduos possuídos e sangue de vampiro progenitor, levando a uma teoria perturbadora para os vampiros. Claire procura resgatar Cid das garras do vampiro, com Rose expressando preocupação. A busca de Mary por redenção desperta o interesse de Beta, desencadeando as memórias de Mary. Claire e Mary embarcam em caçadas de vampiros enquanto Claire explora o conceito de refúgio com Mary, que guarda seus próprios segredos. No meio do caos do Juggernaut, Claire e Mary testemunham sua destreza. Claire salva Mary, e então Mary decide beber o sangue de Claire, porque é assim que as coisas funcionam no centro do caos. Após revelar sua verdadeira natureza como vampira, Mary conta a história dos vampiros e o reinado da Rainha de Sangue Elizabeth. Elizabeth buscava paz entre humanos e vampiros, mas sucumbiu à sede de sangue durante uma lua de sangue, causando devastação. Mary revela o fim trágico de Elizabeth no plano de Crimson de usá-la novamente. Claire confia a Mary seu medo de ser possuída, determinada a fazer a diferença com a ajuda de Cid. Cid vê uma oportunidade de ouro, mas, infelizmente, justo quando Crimson está prestes a executar seu grande esquema, o destino decide atrapalhar. Falando de um balde de água fria, e antes mesmo que ele possa dizer abracadabra, Crimson encontra sua morte prematura, deixando seu plano de ressuscitar Elizabeth em suspenso. Bem, essa é uma maneira de estragar as coisas. Após derrotar Crimson, Shadow questiona se ele era o verdadeiro cérebro por trás de tudo, e decide investigar o porão da torre. Enquanto isso, Claire e Mary chegam ao topo da torre para confrontar Elizabeth, encontrando todos mortos. O coração de Elizabeth começa a bater, significando sua ressurreição. Ela ataca Claire, mas Shadow Garden chega a tempo de resgatá-la e decapitar Elizabeth. Claire está gravemente ferida e Beta decide ganhar tempo até o retorno de Shadow, embora se preocupe que ele possa estar ocupado em outro lugar.
Beta se prepara para enfrentar Elizabeth sozinha para salvar Claire até que Shadow intervém. Após Beta e os outros tentarem derrotar Elizabeth novamente, ela retalia com força mortal. Juggernaut retorna à briga, mas Elizabeth o repele sem esforço. Seu poder cresce à medida que ela usa o sangue como agulhas, ferindo gravemente Beta e o grupo. Percebendo que estão em desvantagem, Beta ordena que Rose fuja com Claire, mas Elizabeth começa a transformar os transeuntes em possuídos. A intervenção anterior de Shadow perde seu efeito, e Claire começa a se transformar em uma possuída. Dentro de um sonho, Claire encontra Aurora, que revela que Shadow curou sua possessão há muito tempo. Aurora explica a luta entre as linhagens de possuídos e vampiros dentro de Claire e oferece assistência para controlar seus poderes. Aurora dando uma mãozinha, Claire consegue um alvo bacana para controlar seus novos poderes chamativos. Claire fica coçando a cabeça de confusão quando Aurora, a suposta ajudante, revela sua lealdade ao lado das sombras. E justo quando você pensa que as coisas não poderiam ficar mais estranhas, Aurora decide tomar o corpo de Claire como se fosse um Uber pessoal. Aurora interrompe o ataque de Elizabeth e se envolve em uma luta de poder. Apesar do corpo de Claire não suportar o movimento característico de Shadow, a chegada do nosso herói equilibra a luta. Beta percebe a defesa altruísta de Shadow pelo povo, aprofundando sua admiração por ele. Enquanto Shadow confronta Elizabeth, sua batalha épica impressiona até a Rainha de Sangue. A recuperação atômica de Shadow reverte a transformação em Ghoul, restaurando a normalidade. Enquanto Claire se despede de Mary, Sid reflete sobre a diferença entre curar possuídos e curar Claire. De volta à academia, Claire confia em Sid sobre seu novo poder. No entanto, Yuki, a imperadora da Torre Branca, segue Sid, levantando questões sobre suas intenções. De volta à capital, Shadow encontra a imperadora da Torre Branca mais uma vez. Enquanto isso, um grupo de bandidos ataca o trem de carga de Mitoshi, revelando um conflito mais profundo. Esses bandidos, conhecidos como a Horda, são empregados por um seguidor aparentemente respeitável da técnica divina, mas na realidade ele é corrupto. O Jardim das Sombras intervém, antecipando o ataque devido ao domínio de mercado de Mitoshi e às tendências de moda inovadoras. Sid, usando o pseudônimo John Smith, colabora com Yukimi para contrariar os planos de Getur contra Mitoshi. Yukimi avisa Sid sobre um homem chamado Getten, sinalizando um possível problema pela frente. Por trás de toda a aliança cooperativa, Getten é conhecido como o Diabo da Espada. Smith revela seu plano para destruir as alianças e reconstruir seu próprio mercado. Ele pretende deixar Mitoshi ser destruído pelas alianças, e, em seguida, criar um novo mercado cooperativo, convidando a clientela de Mitoshi. No entanto, as alianças introduzem sua moeda de papel semelhante à de Mitote, mas com aceitação mais ampla. Sid vê uma oportunidade de falsificar as notas das alianças, mas Yukimi o alerta sobre as consequências, já que as alianças são as únicas com notas de moeda no reino. O plano de Smith é frustrado, deixando-o frustrado, e Smith pressiona Yukimi a reconsiderar, suspeitando que ele deseja lucrar rapidamente e sair do mercado. Apesar da confirmação de Yuki, Smith abandona seu plano de ganhar dinheiro. Enquanto jantava em uma barraca, Smith encontra Delta, que revela que está na capital sob as ordens de Alpha para caçar bandidos com ele. A supervisão de Delta sobre encontrar Alpha a preocupa, pois Alpha tem autoridade sobre ela. Sid concorda em se juntar a Delta na caça aos bandidos, onde encontra um irmão de Delta, que Delta mata devido à regra de seu clã que favorece a força. Sid pensa em visitar a aldeia de Delta, onde Delta sugere que Sid se torne o chefe para ter muitos filhos, uma ideia que Sid rejeita. Lá no Mitoshi, Gamma está nas nuvens, se gabando para Alpha sobre sua completa dominação do mercado. Porque você sabe, nada é tão divertido quanto falar sobre domínio de mercado. Mas, assim que começam a planejar seu próximo grande movimento, surpresa, intrusos invadem a festa, interrompendo a pequena sessão de brainstorming. Gamma pede permissão a Alpha para lidar com os intrusos, acompanhada por Omega e por ela mesma. Esses intrusos da Aliança tentam atacar Alpha, sem saber que estão enfrentando o Jardim das Sombras. Apesar da tentativa do líder de matar Gamma, ela permanece ilesa. A falta de habilidade de Gamma leva a um ataque desajeitado. Mas eventualmente ela consegue acertar seu alvo com um tiro de sorte. Getten questiona Garter sobre o fracasso, suspeitando do envolvimento da MCA, e ordena que Garter o silencie. Percebendo seu erro em subestimar a força do Jardim das Sombras, Getten reconhece os recursos diminuídos do culto devido às suas perdas. Getten busca utilizar a aliança para ganhar poder e se vingar de Shadow. Enquanto isso, Sid perde deliberadamente para Alexia durante o treinamento, reconhecendo suas habilidades melhoradas. Alexia expressa seu desejo de se tornar mais forte após se sentir impotente durante um incidente anterior com Rose. No entanto, Sid está ocupado com outra tarefa, supervisionando a produção de notas falsas. Após se encontrar com Yuki, Sid descobre que réplicas exatas das notas da aliança foram criadas. Yukimi confia a Sid a tarefa de lidar com a situação, mas proíbe que ele mire em Getten pois deseja vingança pessoalmente. Gamma informa Alpha que notas falsas de aliança estão circulando no mercado, provocando preocupação com uma potencial crise financeira. Garter também descobre a infiltração de notas falsas, percebendo suas implicações. Enquanto isso, Shadow Garden infiltra-se em um trem de carga cheio de notas falsas destinadas à cidade sem lei. Smith, revelando-se, incapacita os intrusos com suas cordas.
Nossa, esses aspirantes a herói tentam escapar, mas surpresa, surpresa, Smith, o mestre ninja, os detém com firmeza. Acho que não esperavam que Smith trouxesse tanta intensidade. Com seus grandes planos de fuga indo por água abaixo, não tem outra escolha a não ser fugir como covardes, um caso clássico de missão fracassada. Rose e seus associados, encarregados de eliminar John, falham e relatam seu fracasso para Alpha. Em resposta, Alpha envia Delta para lidar com John antes que ele cause mais danos à economia do reino. Apesar do temperamento selvagem de Delta, ela luta contra as habilidades de John. Sid intervém, usando suas cordas para conter Delta e destruir os escombros ao redor. Sentindo a presença de John, Delta percebe que sua verdadeira identidade é Sid. Sid, o falador suave, convence Delta a ficar quieta sobre sua missão top secret e coloca uma oferta mais tentadora na frente dela, eliminando o Juggernaut na cidade sem lei. Delta praticamente salta na chance, ansiosa para se jogar nesse novo trabalho. Lá vai ela, toda empolgada e pronta para fazer seu nome. No entanto, seu desaparecimento leva o Shadow Garden a acreditar que ela pereceu nas mãos de John Smith, coincidindo com o influxo de notas de moeda falsificada no mercado. Alpha, percebendo as verdadeiras intenções de John Smith, fica furiosa e decide enfrentá-lo pessoalmente. Enquanto isso, Beta relata a suposta morte de Delta para Sid, que finge ignorância, mas dá a Beta um código secreto para decifrar. Enquanto Sid continua suas atividades como John Smith, Alpha chega para confrontá-lo. Alpha imediatamente reconhece a verdadeira identidade de Sid como Shadow, mas fica intrigada com sua traição. Ela pergunta sobre Delta, e Sid afirma tê-la mandado embora. Essa revelação irrita Alpha, que se sente impotente em ajudar Sid. Em um ataque de frustração, Alpha ataca Sid com sua forma de névoa, mas Sid a repele com uma onda poderosa devido à falta de massa da névoa. Enquanto isso, Juggernaut e Yukimi estão arrecadando lucros, mas a descoberta das notas falsas ameaça as principais alianças cooperativas e atrai a atenção oficial. Sid e Yukimi decidem encerrar a operação de notas falsas. Durante isso, Yukimi compartilha seu passado com Sid, revelando seu envolvimento em um arranjo de casamento fracassado entre tribos após a morte de seu protetor, Shiva, e sua escolha para se casar com Gun, o filho do chefe da aldeia entre os lobos. De repente, tumultos irromperam na aldeia de Yuki, levando à perda de controle e ferindo fatalmente a mãe de Yuki. Em um acesso de raiva, Yukimi confrontou Gun, mas ele acabou matando-a também. Apesar do ataque fatal, Yukimi milagrosamente sobreviveu e encontrou refúgio em um bordel. Determinada a se vingar, ela subiu na hierarquia e ganhou poder, movida unicamente pelo desejo de vingança contra Gun. Enquanto isso, em Mitoshi, a atmosfera ficou sombria quando a partida de Shadow e o fechamento iminente dos bancos MCA instilaram um sentimento de desespero. Alpha, sentindo-se abandonado por Shadow, recebeu um relatório de Gama sobre o iminente colapso de crédito, sinalizando a extinção iminente de Mitoshi. No entanto, uma nova revelação surgiu. O culto de Diablo planejava inundar o mercado com notas falsas para levar Mitoshi à falência. Alpha percebeu que Shadow havia contrariado esse plano de forma preventiva ao circular suas próprias notas falsas. Beta entregou uma mensagem de AA, decifrando a mensagem secreta de Shadow e revelando seu plano para salvar Mitoshi. Alpha chamou Delta, reconhecendo que Shadow a havia enviado em uma missão secreta. Enquanto isso, Sid desfrutava de um momento de paz após saber que Yukimi buscava vingança, não riqueza. No entanto, todas as moedas de ouro desapareceram de sua caverna e surgiram preocupações sobre o paradeiro de Yuki. Juggernaut suspeitava que Getan tivesse roubado o dinheiro, mas Yukimi já havia confrontado Gun, escolhendo não matá-lo apesar de sua fúria, pois ainda tinha sentimentos por ele. Como ele não podia tolerar o insulto, consumiu uma pílula de sangue do culto de Diablo, aumentando seu poder. Ele tinha Yukimi à sua mercê, mas John chegou a tempo de confrontá-lo e se envolver em uma batalha feroz. Apesar das tentativas de Gun de dominá-lo, John o atacou implacavelmente. Enquanto isso, Juggernaut interrogou Getan sobre o dinheiro desaparecido, mas Getan continuava sem saber de nada. Em um acesso de raiva, Juggernaut espancou Getan fatalmente que, antes de morrer, confiou a John a tarefa de cuidar de Yuki. Após a morte de Getan, John usou suas habilidades para curar Yuki, desencadeando sua lembrança do ato passado de John de salvá-la da tentativa de Gun em sua vida. Com a queda do MCA e o desaparecimento do dinheiro, Yukimi retornou e soube da existência do Shadow Garden em Mitoshi, liderado por Shadow. Alpha revelou que Getan foi influenciado pelo culto de Diablo. Para combater o culto, Alpha sugeriu que Yukimi se juntasse ao Shadow Garden, uma oferta que Yukimi aceitou. Enquanto isso, Sid, sentindo-se apreensivo com as consequências de seu plano enganoso, embarcou em uma jornada solo para aprender uma técnica secreta. Enquanto procurava algo com Delta, Sid saiu abruptamente, deixando Delta para descobrir algo enterrado, mas Sid já havia partido, deixando Delta sozinho. Shadow embarcou em uma jornada para buscar respostas e descobrir seu verdadeiro propósito de se tornar uma eminência nas sombras. Antes de sua partida, Sid deixou 6 ingressos para as fontes termais de Mitoshi, para seus amigos curtirem um encontro. Tairo e Miro correram para Mitoshi para convidar as funcionárias para sair usando esses ingressos VIP dados por Sid. No entanto, os planos deles tomaram um rumo perigoso, pois esses ingressos eram na verdade ingressos VIP fornecidos por Shadow, levando a uma confusão. Pensando que Shadow pretendia transmitir uma mensagem secreta através deste encontro em grupo, uma reunião de emergência foi convocada, e Alpha perguntou sobre o significado das termas. A mente do Eta decide dar uma pequena volta pela memória.
Tudo graças às fontes termais quentes. Acontece que eles tiveram uma ideia brilhante, lembrando-se de um momento em que tropeçaram em algumas informações suculentas sobre as lágrimas do dragão. Sim, aparentemente eles conseguiram a notícia de alguma pobre alma em seu leito de morte enquanto estavam em uma caça aos membros de culto, porque você sabe, nada grita de relaxante no spa como relembrar confissões no leito de morte. Shadow acreditava que as lágrimas do dragão eram um valioso artefato antigo e instruiu as garotas a procurarem por elas. Após 3 dias de escavação, elas descobriram uma fonte termal, coincidentemente localizada onde Mitoshi recentemente construiu seu parque de águas termais. Isso as levou a acreditar que Shadow as havia encarregado de uma missão secreta relacionada às lágrimas do dragão. No entanto, apenas 3 garotas poderiam participar desta missão, levando a um conflito entre as 7 sombras. No final, Zeta, Beta e Delta emergiram como vencedores em um jogo de pedra, papel e tesoura. Apesar da animação, Cid estava notavelmente ausente do ponto de encontro designado, causando frustração entre o grupo. Enquanto Poe e H asseguravam a todos que Cid acabaria por chegar, as garotas decidiram aproveitar seu tempo nas fontes termais. No entanto, elas não conseguiam deixar de se preocupar com a ausência de Cid e a possibilidade de uma mensagem secreta dele. Alpha especulou que Cid poderia ter orquestrado esse relaxamento como uma forma de compensar a recente turbulência causada pela operação de falsificação. Enquanto isso, Zeta lembrou-se de uma lenda urbana em torno das lágrimas do dragão. A história girava em torno de uma princesa que criou um bebê dragão em tempos de paz. No entanto, quando a guerra estourou, o dragão lutou bravamente para proteger a princesa e o reino. Ao retornar da batalha, o dragão encontrou a capital destruída e a princesa quase morta. Tomado pela tristeza, o dragão derramou uma lágrima que causou uma inundação massiva. Milagrosamente, esta inundação trouxe uma essência de vida que salvou a princesa. Quando ela acordou, o dragão havia desaparecido, deixando para trás a lenda das lágrimas do dragão. Enquanto as garotas estavam ocupadas absorvendo as boas vibrações nas fontes termais, Miro e Pen acharam que seriam espertos e tentaram dar uma espiada. Mas calma aí, porque ETA aparece como a guardiã da privacidade, pronta para lançar alguns movimentos de autodefesa. Enquanto isso, Zeta detectou uma leitura mágica do subsolo, lembrando-lhes da lendária Lágrimas da Princesa. Enquanto as garotas aproveitavam seu tempo nas fontes termais, as provocações de ETA causaram sofrimento emocional a Beta, que se sentia menosprezada e indigna aos olhos de Shadow. Delta entrou na brincadeira, exacerbando a turbulência de Beta. No entanto, as lágrimas de Beta inesperadamente desencadearam uma reação da alma do dragão, que permaneceu leal à princesa da lenda. As garotas se uniram para confrontar a alma do dragão, com Alpha usando seu ataque característico para libertá-la de suas amarras. Antes de partir, o dragão deu um último adeus à princesa, trazendo um fechamento ao encontro. Enquanto isso, Cid continuou sua jornada, encontrando-se no reino de Oriana em meio a tumulto e guerra. Mary, uma guardiã no reino, sofria com as ações opressivas dos soldados que tomavam suprimentos dos cidadãos à força. 2 membros do Jardim das Sombras, incluindo Rose, também estavam presentes em uma missão em Oriana. Rose, devastada pelo estado de sua terra natal, culpou sua própria fraqueza percebida apesar de ter se juntado ao Jardim das Sombras para ganhar poder e salvar seu reino. O líder da missão deles, identificado como código número 559, solicitou especificamente a participação de Rose, possivelmente devido à sua conexão única com Shadow, diferente dos outros que receberam seus poderes por meios diferentes. No entanto, Rose ainda se sentia inferior ao 559 em termos de força e capacidade. À medida que as tensões aumentavam no reino de Oriana, as ações do culto se intensificaram, visando a mãe de Rose para desbloquear um selo e recuperar um anel. Código número 559, um leal ao Shadow, estava decidido a matar todos, incluindo a rainha. Rose interveio para salvar sua mãe, mas 559, sentindo-se traído, tentou eliminar Rose e todos os presentes. Apesar dos esforços do 559, Rose conseguiu proteger sua mãe e voltar para casa em segurança. No entanto, a influência do culto ainda pairava sobre Rose, exercendo controle sobre suas ações. Enquanto isso, de volta ao Jardim das Sombras, a situação estava terrível, pois as meninas haviam lutado incansavelmente por 3 dias. No entanto, Shadow interveio, curando as garotas exaustas e permitindo que 559 eliminasse o último inimigo restante, o primeiro filho do culto. Apesar de ser membro do fã-clube de Shadow, 559 deixou seus sentimentos pessoais de lado para cumprir seu dever e relatar a traição de número 666. Preocupado com o futuro de Rose, Cid notou um panfleto anunciando o casamento de Rose, que conflitava com seus planos. Se Rose se casasse, isso poderia atrapalhar as aspirações de Cid para que ela se tornasse a próxima governante do reino de Oriana, potencialmente permitindo que Perv Asha tomasse o trono. Então Cid, o autoproclamado coach de vida, decide que é seu dever nobre afastar Rose da beira do desastre matrimonial. Porque sabe, quem precisa de um casamento feliz quando se pode ter um futuro caótico, certo? Com seu chapéu de intrometido firmemente posto, ele se propõe a sabotar o casamento iminente dela e garantir seu lugar no grande plano de Oriana, porque nada diz amigo prestativo como mexer com a vida amorosa e destino de alguém. Lambda informa Omega sobre a traição de Rose. Lambda, sentindo-se responsável como ex-instrutora de Rose, sabe que os 7 sombras não podem intervir agora que Shadow está envolvido. Cid planeja infiltrar-se no castelo real sem seu capuz de sombra para impedir o casamento de Rose com Perv Ashat. Dentro do castelo, Perv Ashat interrompe Cid e Epsilon.
Epsilon não consegue enganar Perviachat sobre a condição de Rose. Perviachat se interessa por Sid, permitindo que ele fique se ele se apresentar. Sid toca a sonata ao luar, roubando joias enquanto distrai os outros. Epsilon intervém para proteger Sid. Enquanto os outros estavam ocupados, Sid notou um anel no bolso do Perviachat e habilmente o roubou usando um fio. Com uma chave na mão, Sid explorou o castelo guiado por uma criada afetuosa, Margaret. Outra criada ouviu interesse no emprego de Sid, mas recomendou sua própria família. Curioso sobre Rose, Sid pressionou Margaret, que revelou ressentimento por Rose devido ao estado do reino. Eventualmente, Margaret revelou a localização de Rose. Aproveitando a oportunidade, Sid escapuliu, mas enfrentou o guarda ciumento. Após derrotar o guarda, Sid encontrou Rose trancada. Ele a lembrou de sua determinação passada como Cavaleira Negra, mas Rose havia perdido a fé. Perviachat chegou, ameaçando Rose por causa de suas mães. Epsilon percebe a situação de Rose e tem um estalo. Sid deve ter planejado um esquema para que Rose vivesse mais um dia. Deixe para Sid transformar toda a situação em um jogo estratégico de xadrez. No entanto, eles continuam sem saber que Sid tem um chaveiro que poderia desencadear uma explosão significativa, que está na posse de Perviachat. Sid retorna após um banho compartilhando com Epsilon e Vitória seu plano, que ele afirma estar metade concluído e que irá atrapalhar os planos do culto. A mãe de Rose entra vestida de maneira provocativa, confirmando suspeitas de que ela estava tendo um caso com Perviachat, levando à manipulação do rei e ao envolvimento forçado de Rose com Perviachat. Em outra frente, Zeta descobre uma base de culto, mas encontra o item procurado desaparecido. Enquanto isso, Epsilon entretém como músico na cerimônia pré-casamento, enquanto Sid se diverte como aprendiz. Margaret mais uma vez aproxima-se de Sid, expressando preocupação com um guarda suspeito e acusando Epsilon de atrapalhar a carreira musical de Sid, gerando tensão. Sid escapa da confrontação e se apresenta de forma provocativa, resultando na repreensão de Margaret. Epsilon decide compartilhar algumas informações bombásticas com Sid sobre toda a situação da Rosa Negra no reino de Oriana. E não é que o interesse de Sid é despertado mais rápido do que você pode dizer, porque nada grita mistério como um reino envolto em simbolismo floral sombrio, certo? Inicialmente, Sid está um pouco lento para entender, confundindo a Rosa Negra com algum tipo de organização suspeita em vez de um fenômeno direto. No entanto, resgatar a rainha é a prioridade. Sid ouve uma conversa entre a rainha e Purbasud, revelando o plano deles de matar Rose após o casamento. De posse dessa informação, Sid sai antes que eles possam executar o plano. Mais tarde, Shadow aparece diante de Rose, que inicialmente teme por sua vida. No entanto, Shadow a leva ao quarto de sua mãe, onde ela descobre a verdade sobre a morte de seu pai e o envolvimento de sua mãe. Dominada pela culpa e choque, Rose desmaia, e Shadow a leva de volta para seu quarto. Após acordar, Rose lida com as verdades chocantes, mas encontra conforto na presença de Sid. Ele a ajuda a navegar por suas emoções e prioridades, deixando o anel para trás como símbolo. Sid fica aliviado com a decisão de Rose de rejeitar Purbasud e expor sua traição ao rei e à rainha. Quando Rose usa o anel, ele ativa uma gravação deixada pelo rei, expondo a traição de Purbasud e a organização que o apoia, enquanto também passa o trono para Rose. Esta revelação leva à rápida morte de Purbasud pelas mãos do Cavaleiro Além dos Homens, desencadeando a invocação da destrutiva Rosa Negra. Ragnarok foca em Rose para causar um caos daqueles. Entra Shadow, da esquerda do palco, surgindo como um cavaleiro negro em armadura reluzente. Shadow lança o desafio, protegendo Rose do perigo e dando a Ragnarok o troco do próprio remédio. Mas aqui está o truque, no calor do momento, a Rosa Negra acaba perdendo um braço. Ai, parece que até mesmo os vilões não estão imunes a um pouco de dano colateral. Alpha recebeu notícias do Ragnarok, um monstro destrutivo que ameaça as terras. Enquanto Ed considerava enviar um navio para ajudar, Alpha confiava nas habilidades de Shadow para lidar com a situação. Shadow contou com a ajuda de algumas garotas do Shadow Garden para lidar com os minions do dragão, enquanto ele confrontava o próprio dragão, desviando facilmente seus ataques com um único soco. Enquanto isso, Epsilon e Beta confrontaram o Cavaleiro Além dos Homens, Mordred, que empunhava artefatos élficos poderosos. Reconhecendo os artefatos, Epsilon e Beta visaram recuperá-los, surpreendendo Mordred com sua força. Antes de dar o golpe final, eles buscaram informações sobre o culto com ele. Então, quando Rose entra em ação para proteger os cidadãos do Caos do Dragão, Margaret, que antes era a rainha das reviravoltas de olhos e desrespeito, tem uma grande mudança de coração. Acontece que descobrir a verdade sobre a morte de seu pai vira sua visão de mundo de cabeça para baixo, e ela finalmente vê Rose por quem ela realmente é, a legítima rainha. Margaret passa de cética a apoiadora em tempo recorde, dando uma mãozinha para Rose ajudar os civis a se protegerem no porão subterrâneo do castelo. Enquanto Sid lutava confiantemente contra o dragão, vendo-o como uma batalha de chefe de videogame, ele subjugou a criatura sem esforço com suas cordas mágicas. No entanto, Rose interveio, pedindo a Sid que ajudasse os cidadãos enquanto Shadow lidava com o dragão. Epsilon e Beta decidiram tomar as rédeas da situação, juntando-se para derrubar Mordred, o membro não tão amigável do culto local. Com algumas manobras estratégicas e um toque de intimidação, conseguiram fazer Mordred revelar informações sobre as atividades obscuras do culto. Mordred concordou em compartilhar informações sobre os reinos de mundos paralelos que se cruzam com o nosso.
Esses reinos trazem magia quando colidem com o nosso mundo, levando a mudanças drásticas na biosfera e concedendo magia aos sobreviventes. O culto de Diablo busca aproveitar esse poder, usando artefatos como a Mão de Diablo para invocar criaturas como Ragnarok. O culto tentou criar um novo reino após a destruição de Ragnarok, visando reivindicar sangue real como pagamento por seus serviços. No entanto, a intervenção de Shadow frustraram seus planos, levando a uma tentativa desesperada de Mordred de absorver os poderes de Ragnarok. Shadow, imperturbável, derrotou Mordred e liberou uma explosão atômica, mostrando seu imenso poder. A explosão lançou Shadow em um buraco negro, transportando os personagens de volta para a Terra, onde Nishino, agora com 20 anos, procura seus amigos em um mundo mudado. De repente, ela é atacada por sequestradores, mas Cid reaparece e a salva mais uma vez. Quando Cid aparece, a segunda temporada chega ao fim, deixando a história aberta para novos desenvolvimentos. E é aqui que o anime de hoje termina. Se você gostou, deixa um like e inscreva-se para ver mais animes no canal, e eu te vejo no próximo.